Olá, está começando a TV Pinheiro. A TV Pinheiro que faz diferença porque leva sempre assuntos ligados à educação. Num país que a educação é colocado no último degrau das prioridades, assim como a saúde. Mas hoje vamos falar de uma coisa boa, que é literatura, que é leitura, e num país que se lê muito pouco. Cada vez mais a tecnologia vai invadindo. Mas é daqui a pouco esse papo. Esse papo é com uma escritora. Isso. Fica então a surpresa. Daqui a pouquinho voltamos. Eu sou Armando Pinheiro Guimarães e esse é o programa 100% Educação. A leitura é fundamental. Cada vez mais os jovens leem menos. Lendo menos, escrevem mal, não têm ideias, não têm criatividade, é tudo abreviado na internet. Isso é o que acontece, infelizmente. Então, sempre é necessário que os pais incentivem seus filhos, contem histórias para os seus filhos. Estou aqui com a Janine Rodrigues. Tudo Olá, bem, Janine? Tudo bem, tudo Obrigado ótimo. por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Janine Rodrigues, ela é escritora, autora de 5 livros. 5 livros. Literatura infantil. Isso, infanto-juvenil, exatamente. A infanto-juvenil. Isso. Ah, que bom. E quando começou, desde pequenininha que você gostava de ler, como é que começou a sua história na literatura? Então, eu sempre vi a leitura como uma coisa natural, né? Não era uma obrigação, não era um peso, era uma diversão, né? Então eu sempre achava que as histórias me levavam para lugares que às vezes eu não teria como ir, não teria como conhecer, e às vezes a história me levava para um personagem, às vezes me levava para um lugar diferente. Imaginação, né? Imaginação, sim. Tenho um cunhado muito querido que sempre me deu livro de presente. Então, seus pais, seu cunhado, sempre incentivaram você a ler. Sim. Os meus pais também, né? Meus pais, eles sempre tiveram muito essa coisa de contar a história. Que bom. Isso é uma coisa também muito natural, né, pra gente, de sentar e contar, às vezes, até coisa da própria vida, né? Como foi a infância, ou, enfim, como era o mundo em, sei lá, 1900 bolinha. Então, na realidade, você ao ler, você tem que imaginar, né? Você tem que viver aquela situação, né? É como se fosse um filme na sua cabeça, né? A imaginação, ela contribui muito, né, para a escrita, sem dúvida. E aí cada autor tem, assim, o seu método, sua característica, né? Sim. E muitas das vezes, né, se eu estiver errado, você me corrija. Jorge Amado, né? Ele tinha as ideias, mas a revisão era feita pela esposa dele. Porque nem sempre ele escrevia de forma correta. Porque muitas das vezes, né, o importante é a ideia. Escrever, às vezes a pessoa tem uma dificuldade, né, em escrever de forma correta. Sim. É isso mesmo? Ela revisora dos textos? Sim, ela ajudava, né, ela lia, né, também. Eles eram um casal primoroso, né, daqueles que a gente acha que só tem em filme. Eram grandes parceiros, né, muito verdade, amigos. Mas até essa questão do escrever correto também é uma subjetividade muito grande, né? Eu sou uma grande fã e admiradora da Conceição Evaristo, e ela tem uma expressão que eu gosto muito, que ela fala as normas ocultas da língua. Mas você, quando vem a inspiração, se você se preocupar com a correção, isso não pode quebrar um pouco? Porque a inspiração vem, né? E aí vem aquela inspiração, você tem que botar no papel aquela ideia que você está tendo. Sim. Mas igual o compositor, né? O compositor, de repente, ele acorda com uma ideia e aí ele anota aquilo ou grava, né? E depois ele vai arrumando. Sim. Ele vai fazendo a releitura e vai adequando. Sim. Não é isso? Tem duas coisas. Tem a questão da gramática em si, né? Do certo e errado, que é uma coisa ainda muito elitizada, né? Existe
toda uma questão do preciosismo, do você escreve certo e você escreve errado. Mas tem uns erros grassos, assim, né? Que não pode errar de jeito nenhum, né? A concordância, sim, essas coisas. Mas né? isso é bem subjetivo, né? Também? A gente vive num país que a educação ela não chega para todo mundo da mesma maneira. Então, a gente não pode tirar, às vezes, o valor artístico de um trabalho porque ele não está escrito nessa forma oculta da língua, né? A gente é bem subjetivo, assim. De qualquer forma, eu acho que a afetividade ela sempre resolve essas questões, né? A gente não lê nem vê nada, nenhum tipo de criação literária como um mero inquisidor, né? Isso está certo, isso está errado. Isso é importante. Aí é claro que é importante essa revisão, sem dúvida, até porque a gente quer que essa obra chegue para o maior número de pessoas possível. A né? pessoa Isso, claro, consegue, ao mesmo tempo que vem a inspiração, na hora que está vindo aquela mensagem, aquela energia, ficar se preocupando na formação da frase? Depende. Eu acho que tem que ser um segundo momento, né? Eu não sei, eu acho, por exemplo... Com você acontece o quê? Não, comigo eu só sento, baixo um santo, o texto vem e acabou. O texto vem. Depois você dá uma olhada, né? Se tem alguma coisa que tem que melhorar, né? A parte de revisão, que é essa revisão ortográfica mesmo, né, gramatical, sim, vai para uma revisora que é especialista nisso. Mas eu dificilmente volto num mesmo texto para reestruturar. E você, quando vem essa ideia, a ideia já vem completa na cabeça? No meu caso, do livro inteiro já vem completo? Sim. Aí você cria os personagens, né? Imagina os personagens. Imagina os personagens e vou escrevendo. Agora, o que tem aqui é um nome, né? Piraporeando. Vamos traduzir aí para o nosso telespectador? Sim. Então, pirapora significa peixe bom. Piraporeando é uma palavra que deriva de Pirapora, né? Então, o meu primeiro livro se chama No Reino de Pirapora. E eu gosto desse nome, eu acho que ele tem uma sonoridade bacana. É uma força boa. É uma força bacana e acho que ele dialoga bem com o público infantil também. Piraporeando. Isso. É o nome da editora, né? É o nome da editora. Ah, perfeito. Você que criou a editora? Eu que criei a editora. A Piraporeando, ela nasceu primeiro como uma produtora. Você é como se fosse assim um autor independente, né? Tem aqueles artistas, né? Sim. Que criaram sua própria editora. Sim. Né? E gravam seus discos. No caso da literatura, você tem a liberdade de escolher seus livros. Isso, exatamente. O autor independente é aquele que às vezes não está necessariamente ligado a uma editora. Né? Ele pode estar, mas ele pode também vender o livro dele, produzir e vender o livro dele como pessoa física. No meu caso, como eu trabalho muito com escola, com Secretaria de Cultura, de Educação, eu preciso atender uma certa burocracia da administração que eu preciso ter ser uma pessoa jurídica. Porque tem que ter um recurso, né, para conseguir, né? Porque é caro, né? Você imprimir um livro, né? É caro. Então tem que buscar um recurso, não é isso? A não ser quando a pessoa tem condições financeiras próprias, né? De bancar o seu próprio livro, a impressão do livro, né? Sim, sim. Mas normalmente existem canais de incentivo a isso? Existem. No meu caso, eu não comecei com nenhum patrocínio e com nenhum incentivo. Na época não tinha, e acho que até hoje não tenho muita paciência para isso, né? Sendo bem sincera. Mas eu trabalhava numa empresa que, enfim, tinha um trabalho que eu fazia que eu gostava muito, né? Assim, uma empresa que respeitava e respeita muito o trabalho dos profissionais que lá estão. Então eu tive a possibilidade de trabalhar e guardando, digamos, uma grana, né, guardando dinheiro para poder investir nesse meu sonho. Você mesmo. Então eu me autopatrocinei, assim. E normalmente a primeira tiragem é menor, depois querendo faz outra tiragem. Depois do primeiro livro para esse quinto, né, que é o livro da Wang, um monte de coisa já aconteceu. Aí a gente vai alcançando, né, mais públicos, né, com certeza. Onde tem que ser registrada a obra? Olha, um livro ele precisa ser registrado na Biblioteca Nacional e no Escritório de Direitos Autorais.
né? Isso é o principal. O livro, ele tem um ISBN. Mas direitos autorais de disco é uma coisa e de É tudo a livro mesma outra? coisa, tudo direito autoral. E aí lá dentro tem as segmentações, né? Mas é o mesmo... Também é o escritório, né? Cada estado tem o seu escritório, direitos autorais. Exatamente. E as pessoas não podem, né, fazer nenhum tipo de cópia, nenhum tipo de ideia, porque incide no crime, né? Sim, claro. Sim. Você que patrocina seus livros atualmente? Sim, a Piraporiando é uma empresa, Tá. né? Então a gente pode receber recursos e tal? Pode, a gente é uma empresa privada, né? A gente vende os livros, a gente tem projetos culturais também, então é uma empresa autossustentável, digamos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Nwang, mas é daqui a pouquinho só. Beleza. Voltamos já com Janine Rodrigues. Em terras distantes vivia um povo forte. Eles eram conhecidos por sua sabedoria, pela beleza das cores do céu, pela honra de suas palavras, pela beleza preta de sua pele e pelas músicas que entoavam. Homens e mulheres guerreavam. Eram amorosos e respeitavam seus ancestrais, seus antepassados, sua história. Eu vou parar por aqui para você poder me falar um pouquinho sobre os livros que você lançou. Ótimo. Eu queria saber quem é Nwang. É Nwang Caminhos da Liberdade. Gostei desse título, hein? Ah, que bom. Ah, que bacana esse título, né? É da Princesa Negra, não é isso? Isso. Talentosa menina, não é isso? Isso. A Nwang, ela era uma... Olha aqui, ó. Esse é o livro, ó. Será lançado agora em maio. Isso, tá certo? em Será maio. lançado aonde? No Salão Carioca do livro. Fica onde? Vai ser lá na Biblioteca Parque. Será reaberta, estava fechada, será reaberta. Isso, o primeiro grande evento aí da reabertura da Biblioteca Parque Estadual vai ser o Salão Carioca do Livro. E no dia 19 de maio vai ser lançado esse livro, que é o 5º livro da Piraporiando. E conta sobre os seus livros, outros livros. Sim. Esse aqui é para a faixa etária de 8 anos, né? Mais ou menos você falou para mim, né? Esse daqui dos 8 até os 13 anos. 8 às 13. Isso, E os outros livros? Conta um pouquinho. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei. Só para mostrar para eles ali, é o que Pirapora. Se chama isso, No Reino de Pirapora. Que é a história de uma menina muito mal-humorada, porque ela teve catapora e ela fica com essas marquinhas no rosto, e as outras crianças riem dela, enfim. E ela tem uma forma de se vingar dessas crianças. É um livro que fala um pouco, a história fala um pouco sobre bullying e sobre solidão também. O outro livro, né, depois desse, foi As Duas Bonecas Azuis. É sobre o que esse? As Duas Bonecas Azuis fala sobre medo, principalmente. É a história de duas bonecas sem boca. Depois veio... Mas tem uma mensagem inserida, né? Todos eles. Na moral, tem a moral claro, isso, né? Tem. Tá. Porque eu não vou dar spoiler, né? Espero que vocês comprem e gostem do livro. Isso. Histórias do Velho Nestor, contando seus contos de horror, que é a história de um velhinho um tanto esquisito e que passa uma imagem daquilo que ele não é, né? Uma história que fala um pouco sobre quando a gente deduz coisas que não existem, né? E fala sobre a importância da amizade e tudo mais. Contos Piraporianos foi o livro que foi lançado ano passado. Ano passado, isso aí. Isso. São 3 pequenos contos. Tem o conto do gato preto e do gato branco, que vivem em mundos diferentes e que ficam tentando achar uma forma de unir esses dois mundos, porque eles querem viver juntos, né? A história do Zabeleu, que é um menino que vê tudo de cabeça para baixo, e a história da Kawara e da amiga dela, que são 2 meninas que ficam tentando descobrir as belezas que o mundo tem. E por fim, é o livro da Nwang. Nwang, esse é agora em maio. Esse que é o lançamento de maio, dia 19 de maio, lá no Salão Carioca do Livro. E como é que é o acesso? O acesso do evento é gratuito, é um evento bem bacana. Inclusive lá no evento a gente vai estar com um espaço do Rio Criativo,
que é a incubadora cultural da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, né, do Estado. E no espaço vai ter bastante coisa, vai ter mesa de conversa, vai ter contação de história. Bacana, hein? E o lançamento do livro vai ser na Esquina do Autor. Então, só procurar lá no dia 19, dia 19 de maio, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Isso. Todos aí estão convidados já, hein? Sim. A Nuang é uma... a Janine. Isso, esse livro ele tem alguns elementos importantes da cultura banto, afro-brasileira. É um livro que fala sobre liberdade e é a história da escravidão contada por uma criança. A história da escravização a partir do olhar de uma criança. Porque eu escrevi essa história quando eu tinha 9 anos de idade. Escrevi dos 9 e terminei com uns 13 anos aproximadamente. E vem muito da relação que eu tinha com o meu pai, enfim. De quando eu fui descobrindo aí o que era ser uma menina negra numa sociedade racista. É isso mesmo. Então, apesar de que 52% da população é negra. Pois é. Exatamente. Isso aí é verdade, né? Então, me fala sobre distribuição dos livros. Sim. Eu sei que chegou a dizer, é difícil, como é que você distribui? É uma curiosidade que eu tenho. Você chegou, produziu o livro, imprimiu o livro, tal. Então, e aí, como é que esses livros chegam ao consumidor? As livrarias, né? Livraria... Como é que é esse caminho? Sim, a livraria, você entra em contato com ela, não tem nenhum grande mistério. Direto com ela? Direto. Você vai apresentar o seu material, se ela tiver interesse no conteúdo, no livro, você entra num acordo de porcentagem, né? Quanto é de porcentagem para ela, quanto é para a editora, e o livro passa a ser vendido na livraria. Eles cobram para poder colocar o livro lá? Eles não cobram, eles descontam do valor da venda, né? Mas então, não cobram? Não. E esse acesso antecipadamente não. Porque quem produz filmes é difícil, né? Chegar nos distribuidores, né? E no livro acontece também essa barreira, essa dificuldade? Na verdade, tem algumas dificuldades em relação a você ser um novo autor, né? Você às vezes não tem um trabalho conhecido, você não é ainda às vezes uma grande editora, mas eu acho que é mais fácil do que às vezes a gente imagina. Tem as dificuldades, tem os desafios, mas é possível, é muito possível. E como é que se divulga um livro, por exemplo, né? Alguém está nos assistindo, escrever um livro, sonha, igual um sonho que você teve, né? Claro. Um sonho sonhado que virou realidade, né? Como é que ele deve fazer? Como é que deve ser o caminho? Ele conseguiu juntar um dinheiro, imprimir o livro, e qual o passo para divulgar esse livro? Olha, tem várias perguntas importantes nesse caso, né? Para qual público ele está escrevendo? O que ele quer com aquele livro? É só um desejo pessoal de publicar um livro? Não, ele acha ou ele quer viver desse ofício? Ele acha que ele tem talento, né? Sim, em princípio claro, é assim, né? Tem várias possibilidades. Ele pode se autopublicar e aí fazer esse trabalho. No meu caso... Ir nas livrarias. De ir nas livrarias, de divulgar o trabalho. Não é uma coisa que acontece do dia para noite, Pela internet mas é possível. Também? Pela internet também, sem dúvida. Eu trabalho muito com escola, né? O meu livro, ele tá em livraria, tá nas livrarias, mas o meu foco é a escola. Hoje em dia... Como é que você chega nas escolas? Se for escolas públicas, pelo governo, aí já é mais complicado, né? Não. Eles assim, não, vamos adotar o livro da Janine. Geralmente tem vários projetos. Seria leitura extra-classe, né? Exatamente. São projetos de incentivo à leitura que acontecem via Secretaria de Cultura ou Secretaria de Educação. Tem alguns projetos que você tem editais o ano todo, tem chamadas o ano todo, ou você pode apresentar o seu trabalho para uma direção. Eles podem adquirir também uma quantidade de livros e eles dão gratuitamente para os alunos. Isso, exatamente. Por ser um colégio público, né? Sim, claro. Instituição particular já é mais complicado? Então, eu não sei se eu sou muito otimista, você tem também? Mas eu não acho difícil Você também está também em instituições particulares? Sim, eu acho que a dificuldade, e aí a gente tem que ter um tempo, é de ir até a escola e mostrar o trabalho e ter a noção de que às vezes aquela resposta não vai vir uma semana depois. Imediato, né? Não é de imediato, Mas é muito possível. Mas estou vendo que você tem um canal no YouTube, né? Isso ajuda também a divulgar, né? Ajuda, mas o canal é recente, né? Ele tem 2 meses aproximadamente. Ele é bem novinho. E lá no canal eu falo sobre educação. Então, é claro que, sem dúvida, eu falo dos livros também, mas o objetivo do canal é falar sobre educação. Então, a gente convida professores, outros educadores também. Diversidade, educação e literatura, né? Tudo bem. E seus planos?
Meus planos. É dia a dia, né? É dia a dia. É o pão nosso de cada dia? Exatamente, é. É isso? É um dia de cada vez. É Aham. isso aí. Acho que a nossa perspectiva, né, não só minha, mas acho que, né, a nossa, é contribuir para que a educação e a vida das pessoas seja um pouquinho melhor, né? Se uma ação nossa, por menor que seja, tiver impacto na vida do outro, né, isso já deixa a gente muito feliz. E como transformar um livro infantil num desenho animado? Como transformar? Assim, às vezes a pessoa escreve um livro, né, e esse livro vira um filme. Sim, é verdade. Né, sim. no caso de literatura infantil, né, o mais correto, mais, né, direcionado, um desenho animado, né? Sim. Aí já é uma coisa diferente. Mas assim, parceria com agência, né, de Personagens, audiovisual. Né? Sim, isso está acontecendo cada vez mais, né? As histórias. A gente escreveu eu escrevi uma história chamada O Filho do Vento, que em vez de eu publicar um livro, eu transformei isso num curta de animação. Quem é o Filho do Vento, hein? O Filho do Vento são muitos meninos e meninas que estão por aí, na rua. São filhos do vento, são os anônimos, né? Somos os órfãos. São os invisibilizados, são os né, órfãos pela do sociedade. Estado? De todos, Órfãos, né? Todos. Né? Os estados somos nós. Somos nós fazemos todos porque nós. Porque a gente passa muito por eles. A gente passa e não. Ou então fala assim, né? Vai trabalhar, vai estudar, não sabe nem o drama, né? Exatamente. Não sabe nem a história. Sim. Agora, quem está nos assistindo, como é que pode para saber mais? O que tem que fazer? Como é que pode fazer isso? Eu vou deixar o site da Piraporiando, que é o www.piraporiando.com. Lá no Instagram e no Facebook, Piraporiando, @Piraporiando. O canal no YouTube canal Janine Rodrigues. E o e-mail, contato, @piraporiando.com. Ok. Olha, desejo a você, Janine, né, uma Obrigada. grande boa sorte. Obrigada. Né, que os seus sonhos sejam ilimitados. Isso né? aí, axé. Axé, isso Axé. mesmo, né? Muita fé. Né? Obrigada. E estou vendo que você, pelo seu olhar, eu vejo que você é apaixonada pelo que faz. Sou E apaixonada. você vai compartilhar esse seu conhecimento, a sua inspiração com outras pessoas. Com certeza. Que na realidade, você que nos assistindo, há de entender que todos nós buscamos a felicidade. E a felicidade só é completa quando a gente pode compartilhar com o semelhante. Fora disso, não tem o menor sentido. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Obrigada. A TV Pinheiro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.